Esse é o 5º seminário, oferecido pelo Instituto Next Level Leadership. Eu sou a Ineli Cesna, CEO e fundadora do Instituto, e sou muito grata pela presença de todos vocês aqui. Estamos oficialmente iniciando o 5º seminário de liderança de crise. Como eu já disse, esses seminários são oferecidos pelo Instituto Next Level Leadership, que tem como missão capacitar líderes de dentro para fora. Líderes de dentro para fora são o que nós chamamos de Next Level Líderes, porque esses líderes estão em contato com uma virtude inata dentro deles, e eles capacitam outros a também encontrarem essa virtude inata, formando-se assim uma cadeia de líderes, onde um desperta o outro para sua liderança inata. O Next Level Leader lidera a si mesmo, com base na sua própria virtude inata, e está capacitado a liderar outros sem se sentir ameaçados por eles. Por isso, a sua liderança permanece mesmo quando o líder não estiver mais presente. O trabalho que a gente faz no Instituto Next Level Leadership também está baseado no conceito chinês do Yin e Yang. E o Yin e o Yang representam a dualidade, ou seja, duas forças aparentemente opostas ou contrárias, mas que na realidade se complementam. Os programas oferecidos pelo Instituto têm como intenção principal preparar líderes a fim de que eles possam estabilizar essas forças internas opostas, para que elas se alinhem e se complementem em direção ao sucesso e ao bem maior. Nosso trabalho no Instituto é dedicado para aqueles líderes que desejam liderar com amor, com fortalecimento interno, para alcançar a sua harmonia pessoal e a harmonia coletiva no mundo ao seu redor. Sou muito grata por todos vocês aqui, porque de alguma forma vocês estão contribuindo e compartilhando dessa intenção. E se alguém aqui tiver interesse em se aprofundar no trabalho feito pelo Instituto Next Level Leadership, me avisa, a gente vai marcar uma conversa para a gente poder falar sobre como você pode se juntar a nós e participar dos nossos programas. Nós oferecemos 3 programas atualmente. O Liderança de Crise, que é esse programa gratuito que nós estamos oferecendo aqui, com 10 seminários. O programa Mastermind, que é um programa de 8 meses, começando de outubro a maio. É um programa intenso, com várias aulas e processos e exercícios, e um trabalho individual muito profundo, um trabalho de coaching individual profundo todo mês. E inclui também o networking, a comunidade, o fórum comunitário que as pessoas formam no grupo. E o terceiro grupo é o Liderando Líderes, para aqueles que já se formaram no Mastermind e que têm o interesse de se tornar um facilitador licenciado do Instituto e usar os ensinamentos no desenvolvimento do seu negócio ou no aprimoramento das práticas que eles já utilizam. Então, agora a gente vai começar com uma breve revisão das ferramentas de sucesso que nós já oferecemos até agora. No nosso primeiro evento, nós falamos sobre a observação neutra no aqui e no agora, onde o conceito-chave é a neutralidade através da observação do momento presente, sem se apegar muito ao passado ou ao futuro. Numa crise ou na vida em geral, quando olhamos para o passado, entramos em nostalgia por conta de uma normalidade que não existe mais. Isso nos faz sentirmos ameaçados, com medo e cautela, e assim nos deparamos com nosso instinto. O instinto vê a vida de fora para dentro, olhando para o mundo lá fora como fonte de quem somos, de como vamos sobreviver e nos proteger nesse mundo. O instinto tende a nos colocar como vítimas do mundo afora. E em face de uma crise ou de qualquer mudança, entramos no mecanismo de luta ou fuga, buscando nossa proteção, segurança, sobrevivência. Assim também acontece quando olhamos para o futuro e não sabemos o que há de vir.
podemos nos sentir perdidos e sem esperança. Porém, quando olhamos para o presente, sabemos que em cada aqui e agora estamos participando da criação do nosso futuro. Assim, a gente acessa a nossa intuição. A intuição, ela vê a vida de dentro para fora, olhando para dentro de nós mesmos, para as nossas virtudes inatas, como fonte de quem somos e do que temos para manifestar nesse mundo. A intuição tende a nos posicionar como co-criadores do mundo afora. E em face a uma crise, entramos no mecanismo de voar com a nossa criatividade e inventividade, buscando soluções inovadoras para o que estiver à nossa frente. O instinto e a intuição são forças internas muito poderosas e que geralmente nos puxam para lados opostos, criando um cabo de guerra dentro de nós. A observação neutra no aqui e no agora é a ferramenta que nos ajuda a identificar essa dinâmica interna entre forças aparentemente opostas, para que possamos alinhá-las e estabilizá-las em direção ao sucesso e ao bem maior. No nosso segundo evento, nós oferecemos a ferramenta de sucesso das ações minúsculas ou passos de bebê. A estabilização das nossas forças internas acontece através de ações minúsculas, um pouquinho por vez. É o poder cumulativo de várias ações minúsculas que nos fazem alcançar resultados significativos. Apesar das ações minúsculas parecerem caóticas e loucas, com grandes oscilações emocionais, o importante sempre é continuar, não desistir, mostrando-nos inteiros para executar as ações minúsculas que aparecem à nossa frente, seja elas quais forem. Quando nos deparamos com uma crise ou com qualquer mudança, entramos no processo de adaptação, como nós vimos no terceiro evento. E quando a mudança é desconhecida, inusitada ou imposta, nós ficamos com medo, rejeitamos e resistimos a esse processo de adaptação. A nossa resistência acontece, porque nós não sabemos com o que nós estamos nos adaptando. E 2, porque não percebemos o que estamos projetando no mundo afora e como nossas percepções estão sendo refletidas de volta para nós. Mas para ajudar nesse processo de adaptação, nós vimos na semana passada a ferramenta de sucesso da confiança, que significa confiança, ou com caução, ou com respaldo. Então, nós examinamos a indagação em quem ou em que estamos depositando o nosso respaldo, a nossa fiança. Nós aprendemos que existe uma diferença muito importante entre o cálculo de risco e a confiança. O cálculo de risco é o que fazemos quando depositamos nosso respaldo em componentes externos, em pessoas ou situações fora de nós. A confiança, no entanto, é o que temos quando depositamos nosso respaldo dentro de nós, nas nossas virtudes internas e no alinhamento com o nosso melhor interno. Quando focamos nosso respaldo fora de nós, em outras pessoas ou em componentes externos, nós perdemos a nossa identidade, porque nós nos desconectamos do alinhamento interno com o melhor que está dentro de nós. E, em vez disso, esperamos que os outros nos forneçam um senso de confiança que ainda não encontramos dentro de nós. Mas a dificuldade é que a confiança é mais fácil ser falada do que ser vivida. Porque a confiança exige sacrifício. O sacrifício é a nossa ferramenta de sucesso de hoje. Eu sei que o sacrifício é uma palavra carregada,
porque existe uma associação instantânea com algo indesejável ou algo desagradável. O significado da ideia, da palavra sacrifício, vem da ideia dos sacrifícios religiosos, onde um animal ou uma pessoa era sacrificada como oferenda a um deus. No mínimo, o sacrifício nos dá a impressão de supressão ou de subordinação. Mas se for assim, então, por que alguém iria querer sacrificar? Por que alguém ia querer fazer esse sacrifício? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou mostrar um pequeno vídeo, um breve vídeo. Mas eu só quero alertar vocês de que este vídeo pode ser um pouco chocante para algumas pessoas. Não tem nenhuma violência, mas tem muitos gritos. Por isso, fique à vontade para ajustar o seu volume. E também não foi possível incluir nesse vídeo a legenda em português. Então, eu vou traduzir em voz alta o diálogo que está acontecendo durante o vídeo. Então, aqui está. Eles estão dirigindo por 45 minutos. Que é isso? Será que é a cabeça? Eu não sei. Está entre minhas pernas. Oh, meu Deus, eu estou com muito medo. Pelo menos a cabeça está no lugar. Mas eu não sei se é a cabeça. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. A água quebrou, a água quebrou, a água quebrou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Dói muito. Por favor, chega logo, chega logo. Você precisa tirar a calça? Eu não sei. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Eu não consigo, não dá. Está vindo, está vindo. Tira esse cinto. Está saindo. Oh, meu Deus. O bebê está saindo de mim. Está saindo. Ok, você quer que eu pare ou que eu continue? Nós tivemos um bebê. Oh, meu Deus. It's a É um boy. menino. Look at that. Olha isso, é um menino. Oh. Tem que sugá-lo, tem que sugá-lo. It's crying, babe. It's breathing just fine. Ele está chorando, Alright? ele está se respirando. Não se He's preocupe. breathing. If he's crying, he's breathing. E ele But está hold him upside chorando, ele down, está babe. respirando. Hold him upside down. Segure-o de ponta And pat para him on the baixo e dá palmadas no bumbum. Oh my gosh. Oh, meu Deus. We did it. High Nós five, babe. tivemos um bebê no carro, nós fizemos. High five. It's alright. He came right out of the car. Ele veio aqui no carro. Oh, meu Deus. You're beautiful. Você é lindo. Oh my goodness. Oh, meu Deus. Você é lindo. Oh my goodness. Oh, meu Deus. Oh, Eu não sei o que eu faço. É um menino. my goodness. How do I
O que eu faço? O que eu faço? Ame-o, ame-o. Oh, eu amo tanto ele. Ele é lindo. So I wonder if we still have to pay for using birth center. Então, eu estou pensando, será que a gente ainda precisa pagar pela maternidade? Ok. Bom, então, o que eu adoro nesse vídeo é que, para mim, esse vídeo é uma demonstração incrível de todas as ferramentas de sucesso que nós aprendemos até agora. Essa mulher está totalmente no aqui e no agora, totalmente presente, observando o que está acontecendo a cada momento, observando a dor. E vale ressaltar aqui que a dor, qualquer tipo de dor, tem o efeito de nos trazer para o momento presente. Esse vídeo também mostra as coisas se desenrolando pouco a pouco, em ações minúsculas. E embora pareça caótico, louco e fora de controle, as ações minúsculas, tirar o cinto de segurança, tirar a calça, tudo isso ajuda a trazer o resultado almejado. A seguir vem o processo de adaptação do corpo. Os movimentos no abdômen dela, a abertura das pernas enquanto ela se preparava para o parto. E por último, a confiança. Primeiro, o cálculo de risco dos componentes externos. A remoção do cinto e da calça. E percebe que ela não exigiu que o homem tivesse dirigido mais rápido ou tivesse feito qualquer coisa diferente para dar para ela a confiança. Ela não colocou isso em cima dele. Ela simplesmente se manteve em alinhamento com a confiança dentro dela. Primeiro, ela achava que ela não ia conseguir, que ela não conseguiria. Até que ela percebeu que não era ela que estava fazendo o nascimento. Era o nascimento que estava sendo feito através dela. Aí ela se alinhou com uma confiança dentro dela. Uma confiança dentro dela mesma. E percebeu, meu Deus, está saindo. Nesse momento, é um momento de profunda revelação. Porque nesse momento, ela se viu fazendo aquilo que ela achava que ela não conseguiria. Para confiar no que estava acontecendo através dela, ela teve que sacrificar muito. Ela teve que sacrificar qualquer senso de controle da situação. Ela teve que sacrificar qualquer ideia de como essa situação deveria acontecer. Ela teve que sacrificar o que ela achava que ela conseguiria ou não conseguiria fazer. Ela teve que sacrificar a sua visão de como ela gostaria de dar a luz para o seu filho. Ela teve que estar presente no momento, em observação neutra, tomando as ações minúsculas necessárias, cooperando com o processo de adaptação, confiando no que estava acontecendo e sacrificando qualquer tipo de controle. Então, o sacrifício é o que abriu caminho para a confiança manifestar o que deveria ser manifestado através dela. Nesse ponto, ela entrou em alinhamento com a confiança dentro dela. Ela estava vivendo confiança visceralmente no seu corpo. E isso é transformador. Isso é uma profunda descoberta do óbvio. Sacrificar significa saber quando precisamos sair do caminho e deixar o caminho livre para que a confiança possa manifestar através de nós o que estamos aqui para manifestar. O sacrifício é doloroso, porque é muito difícil a gente sair do caminho. Nós resistimos ao sacrifício pela mesma razão
que nós resistimos à adaptação a mudanças. Porque o sacrifício ameaça o nosso senso de controle. O sacrifício é doloroso porque exige que deixemos de lado aquilo que pensamos que devemos ser para nos tornarmos aquilo que estamos destinados a ser. De novo, o sacrifício é doloroso porque ele pede com que a gente deixe de lado aquilo que a gente pensa que deve ser, para que a gente possa se tornar aquilo que estamos destinados a ser. Então, voltando àquela pergunta inicial, por que que alguém iria querer se sacrificar? Por que que alguém iria querer fazer sacrifício? Em última análise, é porque o que está do outro lado desse sacrifício supera a sua dor. E eu não estou referindo só à dor física, não. Também à dor mental e à dor emocional. Nós queremos sacrificar não porque é doloroso e porque é difícil, mas porque uma vez terminado o sacrifício, nós somos transformados por ele. Uma vez terminado o sacrifício, nós somos alguém que nunca havíamos sido antes. Somos capacitados por uma virtude interna, uma força interna muito maior e mais poderosa do que jamais havíamos encontrado. Como eu já disse antes, e vou repetir, porque vale a pena repetir, o sacrifício faz com que nós nos tornamos aquilo que estamos destinados a ser, enquanto deixamos de lado aquilo que pensamos que deveríamos ser. Como isso se aplica à nossa vida cotidiana? Eu vou contar a história de um amigo meu, um amigo de muito tempo atrás, o nome dele era Brian. Quando eu terminei o meu mestrado nos Estados Unidos e eu passei na UAB aqui, tirei minha licença como advogada no estado de Virgínia, mesmo após ter feito tudo isso, eu achava que ninguém ia me contratar. Pensei, quem que vai contratar uma advogada estrangeira? Que não nasceu nesse país, não foi criada e educada e cresceu dentro da legislação local. Quem que vai querer contratar uma advogada brasileira? E esse meu amigo, ele gostava de implicar comigo. Ele sempre implicava, ele era o do contra, sabe aqueles amigos do contra? E eu gostava de implicar com ele também. Eu dava corda pro do contra dele, porque a gente entrava numa discussão fervente e eu praticava o meu inglês com a fala nervosa, me defendendo, que não era algo comum no meu dia a dia. Então, esse meu amigo, para me provocar, ele me disse, ninguém vai te contratar mesmo. Quem que vai querer uma advogada estrangeira aqui no meu país? Ninguém vai te contratar, desiste. E eu fiquei com tanta raiva dele, que eu comecei a me defender, mesmo sem acreditar no que eu estava falando. Eu comecei a dizer para ele, não, alguém vai me contratar, vai ser muito fácil me contratar, porque quem me contratar vai estar contratando 2 advogadas em uma. Eu sou licenciada no Brasil e nos Estados Unidos, e eles vão contratar 2 e pagar um salário. Então, eles vão me contratar. E eu disse também para ele, eu falei, nenhum advogado americano vai trazer o conhecimento cultural que eu tenho. Porque os americanos são só bons na cultura americana, mas não nas culturas de outros países. E eu defendi aquela minha postura com tanta veemência, com tanto fervor, que eu comecei a acreditar no que eu estava falando. Dentro de mim, eu ouvia eu pensando, nossa, mas é mesmo. Quem me contratar vai ter muita sorte. Eu me vi pensando isso. Uma semana depois, eu vi um artigo no jornal judiciário aqui, procurando por um advogado com fluência em português e espanhol. Eu falei, pronto, é para mim esse emprego. Aí eu fui, fiz várias entrevistas e na aula passada eu contei a minha entrevista desse emprego e consegui o emprego. Mas notem que o emprego somente apareceu quando eu pude sacrificar a minha crença de que ninguém contrataria uma advogada estrangeira. Só quando eu confiei naquilo que eu trazia dentro de mim como meu diferencial no mercado de trabalho.
Isso para mim foi uma transformação reveladora, porque me mostrou o poder do sacrifício e me ensinou a não acreditar em tudo que eu penso. Nem tudo que a gente pensa é verdade. Esse exemplo também me mostra que o sacrifício e a confiança vivem juntos, de mãos dadas, lado a lado. O sacrifício abre espaço para a confiança se tornar presente. Bom, hoje eu escolhi uma peça inspiradora, que é bastante pessoal minha. É uma meditação guiada que eu escrevi sobre o sacrifício. Eu escrevi essa peça como parte da minha dissertação de doutorado em ciências espirituais. E ela é baseada na minha própria experiência com o sacrifício. Eu vi a situação que eu estou relatando aqui na meditação, eu vi essa situação dentro da minha imaginação criativa. Então, eu vou pedir que vocês sentem-se ou deitem-se confortavelmente, fechem seus olhos, foquem na sua respiração e permitam imaginar conforme descreve as palavras dessa meditação. Então, aqui vai. O título dessa meditação é O Meu Novo Amigo. Imagine-se andando por uma praça quieta e pacata, sem ninguém por perto, somente árvores e pássaros. De repente, você vê uma pequena figura frágil, sentada na grama, em um canto escuro, embaixo de uma árvore. É um menino. Você já tinha ouvido falar dele antes. Você já o tinha visto sentado ali nesse canto várias vezes antes, mas você nunca quis se aproximar dele. O nome dele é Sacrifício. Mas só que dessa vez foi diferente. Vagarosamente, você foi se aproximando dele. Ele parecia surpreso quando percebeu a sua aproximação. Nunca ninguém se importava com ele. À distância, ele parecia um maltrapilho, como se fosse um fantasma ou até um demônio agachado num canto. Ninguém o escutava, ninguém nem o entendia, ninguém nem olhava para a cara dele. Mas esse dia foi diferente. Foi diferente só porque você estava se aproximando dele. Você sentiu o seu desconforto e até parece que você sentiu o desconforto dele também. Mas não tinha ninguém mais por perto, só tinha ele. Então você caminhou lentamente, com um pouco de hesitação, mas continuou caminhando em direção a ele, todo agachado, sozinho lá na sombra. Ele permaneceu olhando para baixo, fingindo que não percebia sua presença. Ele estava tão acostumado a ser ignorado, a ser zombado, até já cuspiram nele. Mas apesar da sua hesitação, você persiste, se movendo em direção a ele. Você percebe que ele está vestido com trapos sujos, mas mesmo assim você se aproxima dele. Afinal, você não tem outra escolha. Ele é a única pessoa por perto. Você cuidadosamente dá mais um passo à frente e em tom suave chama o nome dele em voz alta. Sacrifício! Ele timidamente levanta o rosto e olha diretamente aos seus olhos. E para sua surpresa, você vê a vista mais sublime que os seus olhos já viram. Uma criança pequena, com olhos repletos de amor, de esperança, de entusiasmo, de emoção. O rosto dele brilha como a estrela mais brilhante do céu. Os lábios dele são cor-de-rosa
e se abrem revelando um sorriso angelical. Você vagarosamente se senta ao lado dele, ele se ergue, sentando-se um pouco mais alto, e ele te oferece a mão. Sem pensar, você segura as mãozinhas dele, que são tão macias quanto bolas de algodão. Você o abraça como se ele fosse um velho amigo, que você já não via há muito tempo. E aí vocês começam a brincar juntos, como duas crianças pequenas, em plena liberdade e em total inocência. Ele enxuga suas lágrimas quando você chora, ele ouve seus medos, suas dúvidas e seus julgamentos, ele entende suas imperfeições, a sua humanidade, a sua escuridão, e ele te mostra o horizonte à frente, o sol vindo atrás das montanhas, a cachoeira na floresta, as flores e os pássaros. Ele tem o cheiro doce de recém-nascido. Ele brinca como uma criança. Ele descobre como um adolescente e ama como um jovem adulto. Ele serve como um pai e ele intui como um ancião sábio. Você ainda não sabe bem ao certo o que ele é, como ele faz o que ele faz e nem de onde ele vem. Mas você não se importa. Quanto mais você pergunta, menos você sabe. E quanto mais você está com ele, mais você é. Agora a gente vai fazer 2 minutos de silêncio. Você pode continuar nessa contemplação, na meditação, ou se você quiser, você pode escrever no seu diário. Tenho 2 perguntas para você meditar a respeito. A primeira pergunta é: o que está pronto para nascer através de você? O que está pronto para nascer através de você? E a segunda pergunta é: em que situações da sua vida você pode trazer o seu novo amigo sacrifício com você? Em que situações da sua vida você pode trazer o sacrifício com você? Bênçãos a todos e uma semana maravilhosa. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui.